Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria começar mais uma semana ao seu lado, batendo papo sobre a nossa paixão. Chega logo deixando o seu like, para você não esquecer essa mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a outros vascaínos. Já quero ler o seu comentário aqui, porque o tema principal do vídeo é: escale os 11 ideais para você. Porque ele terá contra o Botafogo Matheus França, Robert Renan à disposição e com mais tempo de treinamento. Mexe na equipe? Barra quem? Coloca alguém? Enfim, Carlos Cuesta não. Então já quero ler no comentário também. Compartilha, claro, se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Paulo Henrique e Tietê voltam à equipe? Essa é uma questão. O time do Vasco folgou ontem, hoje volta ao treinamento na parte da tarde. Tem sessão de treino hoje, amanhã e quarta. O jogo é na quinta. Vasco e Botafogo, né? Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos. Será que eles já estão à disposição? Tietê, quando eu fui lá gravar aquela entrevista exclusiva, que eu espero que você tenha assistido, com o Verrete, ele estava lá, fez até uma movimentação com o pessoal lá do futebol americano, do Vasco, enfim. Mas não deu nenhum indício. Tô pronto, não tô pronto. Mas não sei se ele volta como titular. O Jair tá fora, obviamente. Barros e Thiago Mendes. Paulo Henrique voltando, Puma vai para o banco. Ponto. Isso aí é certo. Hugo Moura fica na zaga? Ou vai o Robert Renan com o Hugo Moura, sai o Lucas Freitas? Enfim, essa é uma definição. O que eu acho que o Diniz vai fazer? Paulo Henrique recuperado, volta normalmente. Aí ficaria o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, que não está suspenso na Copa do Brasil, a suspensão dele é só no Campeonato Brasileiro contra o Ceará, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio, Cauã Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Ryan, Verrete e Nuno. Não sei se essa é a sua escalação também. Quero ler aqui nos comentários. Voltando a falar do time, se essa for a escalação que o Diniz vem a colocar em campo, ele passa a ter no banco de reservas boas opções também para o time num segundo tempo, num segundo momento. Para a zaga, o Robert Renan. Eu não acredito que ele comece jogando porque já são quase 4 meses, né? 3 meses e meio sem jogar numa partida oficial, mais de 100 dias. Acho pouco provável que o Diniz o escale como titular, mas você passa a ter, por exemplo, se o Tietê recuperar, um Tietê como opção para o Thiago Mendes, ou o Tietê começar e o Thiago Mendes ficar no banco, é a opção para esse setor ali, além do próprio Cocão. Meio para frente, aí que eu acho que a gente ganhou melhor qualidade. O Matheus França é um cara para substituir o Coutinho ou para jogar ao lado do Coutinho. O David para entrar do lado do campo, na vaga do Nuno, ou o Nuno vem por dentro. O Andrés Gomes na vaga do Ryan, ou na vaga do Verrete, o Ryan faz um falso 9, ou o David faz um falso 9. Eu acho que é importante a gente pensar sempre naquela conta que eu faço dos 16 titulares. O Vasco, ou qualquer outro grande time, né, para performar, para brigar pelos títulos, ele precisa ter 16, no mínimo, titulares. Como assim, Azevedo? A FIFA diz que a regra do jogo são 11. Sim. Mas hoje a FIFA também permite 5 substituições. E com isso, o que acontece? 50% de um time muda. Mas o Diniz não faz as 5. Cara, e se ele fizer? Não pode ter peça que desnivele para baixo. Imagina, você tira o Ryan e entra o Lloyd hoje, por exemplo. Vai desnivelar. Você tira o Nuno e bota o Jean Davi, desnivela. Mas você tira o Nuno e bota o David. Legal. Tira o Ryan e empurra o Matheus França por ali. Não é, você não está perdendo qualidade. Então, assim, eu acho que o Diniz, nessa janela, e o Admar Lopes foi muito feliz, o Vasco conseguiu trazer ótimas opções para o Diniz. E é óbvio que tem contusões, tem suspensões. Por exemplo, contra o Ceará, o Carlos Cuesta pode estrear. O Hugo Moura está suspenso. Por que não botar o Cuesta? Bota o cara para jogar.
Eu gostei da forma como ele deu entrevista, mostrando personalidade. Com quem conversei lá no CT do Vasco, quando fui na última semana, na última sexta-feira, as pessoas estão impressionadas com o dia a dia do cara. O cara chegou chegando. Não, é óbvio que existem jogadores, caso do Garré, que demandam mais tempo. O Nuno rapidamente adaptou, o Garré ainda não. O Jean não rodou, o Lloyd não adaptou. O Carlos Cuesta, a galera tá levando maior fé nele, porque viu personalidade nele. E aí cada um é diferente, né? Cada indivíduo é diferente. E a gente tem que saber respeitar também as particularidades. Então, assim, que o Vasco tenha uma ótima semana de treinamentos para fazer um grande jogo, porque eu vou falar isso mais até no nosso Na Conta, meio-dia, mas um spoiler. Nós temos uma sequência agora, Copa do Brasil e Brasileiro, no mês de setembro, que vai dizer o que nós queremos nessa temporada. Por quê? Passando pelo Botafogo, a semifinal só rola em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro. Ótimo. E aí vem uma sequência de 4 jogos no Rio, Ceará em casa, Flamengo Maracanã, Bahia jogo atrasado em casa e Cruzeiro jogo em casa também. Cara, desses 12 pontos em disputa, o Vasco não pode fazer menos do que 8. É de 8 para cima, para desgarrar da parte de baixo e começar a olhar para cima. Por quê? Eu já falei isso aqui e repito. Independentemente dessa janela, o atual elenco, sem Matheus França, Cuesta, Robert Renan, Thiago Mendes, sem os caras chegaram agora, o Barros e tal, Andrés Gomes, o elenco tinha totais condições de estar, e falei isso inclusive com o Verratti, no meio da tabela sem susto. 12º lugar ali oscilando, não 16º, saindo de zona de rebaixamento, respirando, fazendo corrida de recuperação. Agora, com esses jogadores e com o tempo, potencializando o time, dá pra gente passar para a primeira página. E aí o que vier vai ser consequência. Lembrando que é uma corrida contra o tempo, vem lá de trás. Que é a Copa do Brasil, que se oferece para a semana. E muito se fala deste Botafogo e Vasco da Gama, quinta-feira, 21h30, como a gente vem informando, a última parcial apresentada pelo Botafogo com 32 mil ingressos. Ficar atento o torcedor do Vasco que nesta segunda-feira 1.000 ingressos serão vendidos, né? Foi a carga que o Vasco ofereceu ao Botafogo. Por retribuição, o Botafogo está devolvendo ao Vasco da Gama. Desde sábado a gente está falando do Natan, né? Aliás, desde sexta-feira, né? O Natan Fernandes, ele teve alta médica após a cirurgia no antebraço, ele que se lesionou no treinamento da seleção brasileira lá no interior de São Paulo. Vai ficar um tempo de molho, já fica fora como uma boa opção do técnico David Ancelotti contra o Vasco da Gama. E o Vitinho, lateral titular do Bota, tem grandes chances de jogar na próxima terça-feira contra a Bolívia, lá na Bolívia. Olha só que interessante, né? Eu sei que o torcedor gosta muito disso aqui. O Botafogo foi o 30º time que mais movimentou dinheiro no mundo no ano 2025. Ele movimentou 228,3 milhões de euros. Isso em real dá 1,450 bilhões de reais. Foi o que movimentou John Textor, vendendo, comprando jogadores. Foi esse o movimento, né? E o Liverpool da Inglaterra foi o time que mais movimentou dinheiro. Ele investiu para montar o time a bagatela de 4,8 bilhões de reais, vendendo e comprando jogadores, movimentando o mercado. É uma disparidade muito grande, né, por causa da fraqueza da nossa moeda em relação ao euro, ao dólar, à libra esterlina. Então, nem se fala, não é nenhum problema do futebol, é um problema econômico e do país também. No Vasco, o Paulo Henrique pode voltar à lateral, ali que já vem desfalcando a equipe há algum tempo. O Puma está lá com a seleção do Uruguai. E no Sub-20, no Campeonato Carioca, lá na Gávea, o Vasco fez 4-1 em cima do Flamengo.
2 gols do Samuel Avelar, Léo Jacó, que já jogou na equipe principal, e também o João Vitor fizeram os gols da vitória do Vasco da Gama. E o Vasco terá 5 jogos em setembro, né, sendo que esses jogos vão acontecer aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo lá no estádio Newton Santos, o Flamengo no Maracanã, e em São Januário, Ceará, Bahia e também a equipe do Cruzeiro. E o Vasco terá que, né, dar uma reduzida na folha. E alguns nomes que estão para sair, o Maurício Lemos, que não está muito afim de sair, mas o Vasco já adiantou que não tem interesse na permanência dele. Tem o Lloyd Augusto, tem o Jean Davi e o Paulinho, que há algum tempo não joga e certamente não terá o contrato renovado. Resta saber a situação do Puma Rodrigues, que estava fora, de repente está dentro, tem participado de jogos. Agora o Paulo Henrique se machucou, esteve jogando, foi para a seleção do Uruguai. É um jogador que tem um salário alto, é uma das contratações quando estava o pessoal da SAF, né, comandando o futebol do Vasco da Gama. Então, de Vasco e de Botafogo, são essas as informações. É isso aí, torcida vascaína, ficamos por aqui com o vídeo de hoje do Vascão. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina.